Convidamos para compor a mesa para a apresentação da palestra Gestão dos Resíduos Sólidos, Desafios para os Gestores Municipais. Convidamos a graduada em Engenharia Química pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos pela mesma instituição, atualmente presidente da Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM. Convidamos a doutora Zuleika Torquetti. Senhoras e senhores, boa tarde. Tenho a difícil tarefa de mantê-los acordados após o almoço. O assunto não é muito divertido, digamos assim, mas a minha intenção aqui hoje é colaborar, né, com a Associação Mineira de Municípios, que fez esse convite, mais uma vez, doutor Licínio, nos dando a oportunidade de estar mais perto de vocês para que possamos repassar informações e orientações. Então, o tema que me foi solicitado é Gestão de Resíduos Sólidos, Desafios para os Gestores Municipais. Quem sou eu para entender e falar dos desafios que vocês têm? Mas, numa tentativa de colocar para vocês a percepção que a FEAM tem das dificuldades que se colocam, né? Como já foi comentado aqui hoje na parte da manhã, com a nova Política Nacional de Resíduos Sólidos, eu vou fazer um apanhado geral de alguns aspectos que estão diretamente relacionados com a gestão de resíduos nos municípios, alguns comentários e também apresentar alguns projetos, alguns mecanismos que a FEAM tem atualmente para apoiar os municípios nesses desafios. Bem, antes de começar, eu só gostaria de fazer um breve parênteses para explicar para vocês como é hoje a configuração da Fundação Estadual do Meio Ambiente. Desde 2007, a FEAM deixou de atuar no licenciamento e na fiscalização ambiental. Essas atividades passaram a fazer parte da Subsecretaria de Gestão Ambiental Integrada da SEMAD, da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e também da Subsecretaria de Fiscalização Ambiental Integrada, né, por meio das equipes que estão na SUPRANS, nas Superintendências Regionais do Interior, e também na Subsecretaria de Fiscalização. Então, a FEAM passou a se dedicar mais à elaboração de estudos, pesquisas e programas ambientais estratégicos em alguns eixos de atuação. O primeiro deles, né, apertei errado aqui. O primeiro deles, né, talvez um dos mais fortes eixos de atuação da FEAM, é na gestão de resíduos. Nós temos uma diretoria com 4 gerências destinadas a estabelecer, a pensar toda a política de resíduos no Estado, desde os resíduos sólidos urbanos, os resíduos industriais, da mineração, os resíduos especiais, que são aqueles passíveis da logística reversa, de acordo com a nova política nacional, que são eletroeletrônicos, pneus, pilhas e baterias e assim por diante, e também a gestão de áreas contaminadas, né, que na grande maioria dos casos ocorrem em função da disposição final inadequada de resíduos. Tá? Um outro eixo muito importante, né, que vem se consolidando, é o eixo da qualidade ambiental. Nós temos 3 gerências: qualidade do ar, qualidade do solo e gestão de efluentes. Né? Na qualidade do ar, nós somos responsáveis pelo monitoramento da qualidade do ar na região metropolitana de Belo Horizonte, também em algumas outras cidades polo industriais do estado, como, por exemplo, Ipatinga, temos estações de monitoramento, além do estabelecimento de padrões de emissão de poluentes atmosféricos. No eixo qualidade do solo, nós temos 2 grandes projetos em andamento. Um deles chama-se Solos de Minas, que tem por objetivo determinar os valores de qualidade do solo em Minas Gerais, que são bastante diferenciados em função até da natureza, né, geológica do nosso estado. Além também de trabalharmos com a reabilitação de áreas degradadas. E aí entram, né, no caso específico do nosso assunto aqui hoje, também as áreas degradadas por lixões. E no eixo gestão de efluentes, nós trabalhamos
com todo o acompanhamento da evolução do tratamento de esgotos sanitários no estado de Minas Gerais. Temos o programa Minas Trata Esgoto, e também na gestão de efluentes gerados por atividades industriais. Temos trabalhado em planos de gestão de efluentes por bacias hidrográficas. No eixo energia e mudanças climáticas, é um assunto mais atual, mais recente dentro da agenda de trabalho da FEAM. Hoje nós estamos inseridos em toda a discussão nacional sobre a questão das mudanças climáticas, fazemos parte dos grupos de discussão sobre esse assunto, participamos de comitês que tratam desse tema, e também estamos iniciando, junto com outros parceiros estaduais, um grande estudo de avaliação da matriz energética do Estado, justamente para que nós possamos nos preparar para o futuro. E aí, com foco no uso, no incentivo da adoção de energias renováveis. No eixo produção sustentável, nós temos vários trabalhos sendo desenvolvidos, e essa gerência é mais voltada ao estudo de setores produtivos da economia mineira. Então, nós temos trabalhos voltados à indústria de cerâmica vermelha, indústria de ferro-gusa, de laticínios, de mineração de pedra São Tomé e outros muitos. Esses estudos eles servem para avaliar os impactos ambientais que essas atividades produtivas causam e também ajudar as empresas a adotar técnicas de produção sustentável. Nós temos uma grande parceria com a FIENG, a Federação das Indústrias em Minas Gerais, editamos cartilhas e manuais de orientação. Esses eixos de atuação, que hoje são totalmente voltados a esses estudos e projetos, eles são justamente para dar apoio à regularização e à fiscalização ambiental, que ficou a cargo da SEMAD, e aprimorar a legislação e os instrumentos da gestão ambiental no estado de Minas Gerais. Bem, entrando aqui na questão de resíduos sólidos, nós não poderíamos deixar de citar as políticas que estão em vigor. A política estadual de resíduos sólidos ela é estabelecida na Lei 18.031, que é de 2009, e a política nacional na Lei 12.305, que é de 2010. A nossa política saiu um pouco antes, cerca de um ano antes da política nacional, porque a FEAM participou efetivamente da discussão em Brasília da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, a nossa lei ela é muito parecida com a lei federal. Em alguns momentos, até a redação é a mesma, justamente porque nós tivemos todo um trabalho integrado com outros estados e com o Ministério do Meio Ambiente na discussão dessa lei. Então, não há incompatibilidades. O que está numa lei também está na outra. Então, não há nenhum tipo de insegurança jurídica na aplicação desses dois instrumentos aqui em Minas Gerais. E essas duas políticas, elas se baseiam num princípio fundamental, que é a hierarquia da gestão de resíduos sólidos. Então, elas definem que a gestão deve começar pela não geração, que é justamente evitar a geração do resíduo, a redução da geração, a reutilização, quando técnica e economicamente possível, a reciclagem, o tratamento e a disposição final de rejeitos. Então, nós temos que ter isso em mente ao estabelecermos qualquer projeto, programa de gestão de resíduos no município, porque nós devemos começar pensando em estratégias que estão no início dessa cadeia, porque a destinação final, ela é realmente o final desse ciclo, ou seja, aquilo que não pode ser reaproveitado, reciclado, ele deve ser tratado e somente o rejeito é que deve ir para os aterros sanitários. Tá? Os requisitos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que dizem respeito diretamente aos municípios, ela diz lá no seu artigo 10, incumbe ao município a gestão integrada de resíduos sólidos gerados. Então, o que vem a ser a gestão integrada? Ou seja, eu tenho que tratar os problemas de uma forma integrada e não adotar soluções que sejam segmentadas. Essa é a linha de pensamento, digamos assim, da Política Nacional de Resíduos. E ela também traz a classificação de resíduos. Nós temos os resíduos domiciliares e de limpeza urbana,
que fazem parte do grupo C, que são os resíduos sólidos urbanos, né? Por quê? Os resíduos sólidos urbanos, nessa definição, eles incluem todos os resíduos que não são gerados em domicílios ou no serviço de limpeza urbana, mas que têm características similares a esses resíduos, né? A literatura estabelece quais são as características do lixo comum ou do resíduo comum, né? Então, todos os outros resíduos, por exemplo, aqueles gerados em instalações comerciais, né, de serviços que são similares aos resíduos domiciliares, são enquadrados como resíduos sólidos urbanos. Esse grupo de resíduos, ele é de competência do município, da gestão municipal, de responsabilidade da gestão municipal, porque ele é gerado no município. Mas a política também classificou outros tipos de resíduos: estabelecimentos comerciais, serviços públicos de saneamento, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, os resíduos agro-silvopastoris, dos serviços de transporte e os resíduos da mineração. Esses outros resíduos, a responsabilidade pela gestão deles é dos próprios geradores. Então, por exemplo, as indústrias, cada indústria é responsável pela gestão do seu resíduo, desde a geração até a disposição final. Como que isso é controlado? No licenciamento ambiental daquela indústria e pelo inventário de resíduos industriais que a FEAM avalia todos os anos e emite o relatório, assim como outros resíduos. No caso dos resíduos de serviço de saúde da construção civil, há uma interface também com a responsabilidade do município. Por quê? No caso dos resíduos de serviço de saúde, alguns municípios gerenciam unidades municipais de saúde. Então, eles aí, nesse caso, também serão responsáveis pela gestão correta desses resíduos gerados nessas unidades. E os resíduos da construção civil, muitas vezes, são decorrentes da própria atividade de serviços públicos da prefeitura, do município, e são gerados por pequenos geradores, né, aos quais a própria política estabelece que o município deverá se responsabilizar. Então, eu vou comentar um pouquinho mais à frente. Em alguns desses casos, o município também tem que ter estratégias para a gestão. No caso de estabelecimentos comerciais, é um outro exemplo. Na grande maioria das cidades, os pequenos estabelecimentos comerciais depositam o seu resíduo gerado no lixo comum, né? Algumas cidades maiores, né, com população maior, estabelecem regras que definem quais são grandes geradores de resíduos. Então, por exemplo, um grande shopping center de Belo Horizonte, ou um hipermercado em Belo Horizonte, ele é gerador, ele é responsável pela gestão dos seus resíduos, mesmo que parte dos resíduos vá para o sistema municipal de coleta e tratamento. Então, nós acreditamos que esses conceitos e essas responsabilidades, elas vão se definir ao longo dos anos com a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Só para dar uma ideia para vocês, né, de como está o panorama da disposição final de resíduos sólidos urbanos em Minas Gerais. Nós temos um programa chamado Minas Sem Lixões, que iniciou em 2001. Então, nós já temos mais de uma década de políticas públicas na tentativa de proporcionar a gestão adequada do lixo urbano. Tá? Nós começamos em 2001 com mais de 800 municípios mineiros, que são 853. Naquela época eram 823 municípios com lixões. Então, era uma situação de calamidade pública, né? Poucos tinham para onde destinar o seu lixo. E, com todo o trabalho que vem sendo feito, inclusive com a imposição legal de prazos, esse número, felizmente, vem decrescendo, né? No final de 2012, nós tínhamos 267 lixões ainda no estado. E uma alternativa, né, que a legislação de Minas encontrou para promover a melhoria dessa gestão foi a figura do aterro controlado. Existe uma deliberação normativa do COPAN que estabelece o que é o aterro controlado. Ele não é nem o lixão
nem um aterro sanitário. Ele é apenas um local com o mínimo de cuidado necessário para a disposição final de resíduos sólidos urbanos. Até o final do ano passado, nós ainda tínhamos 291 aterros controlados. Então, o que a gente observa? Apesar de ter tido uma queda grande no número de lixões, as linhas aqui de aterros controlados de sistemas regularizados, que são a linha vermelha e a linha azul, elas têm uma tendência de continuar, né, muito estáveis, ou seja, a inclinação delas está muito pequena. Nós gostaríamos que isso tivesse crescido com um pouco mais de velocidade, mas sabemos das dificuldades que já foram muito comentadas aqui hoje, por que isso não aconteceu. Então, somando aqui, nós tinha uma setinha aqui com o número total que está escondida, mas são 550 e alguma coisa, 558, obrigada, que tem ainda uma disposição inadequada de resíduos. Tá? Então, é uma situação preocupante. Por quê? O fatídico prazo de agosto de 2014, como disse o secretário, é amanhã, né? Do ponto de vista da população urbana, que é atendida pela disposição adequada de resíduos, nós estamos num patamar muito similar ao patamar do Brasil como um todo. Temos 58,7% hoje da população atendida por sistemas. E por quê? Né? Porque algumas grandes cidades já contam com sistemas adequados, né? E os consórcios intermunicipais que estão atendendo um maior grupo de municípios também estão fazendo com que esse percentual aumente, né? Então, do ponto de vista da população, temos mais pessoas atendidas, mas não do ponto de vista de número de municípios com a destinação final adequada. Aqui tem um mapa que é de dezembro do ano passado. A FEAM consolida todos esses dados no final do ano e emite o mapa e o panorama da gestão de resíduos sólidos urbanos até março de cada ano. Esses documentos estão disponíveis no nosso site, podem ser baixados, né? Podem ser utilizados. Aqui dá para a gente perceber o seguinte: o que é verde, o que é cor-de-rosa, né? O que é amarelo claro, né? São sistemas, aterros sanitários, né? São usinas de triagem e compostagem, os azuizinhos também, né? Mas existem alguns sistemas aqui num outro tom de amarelo, que são cidades que declararam que tinham algum sistema de tratamento, mas que ainda estão em verificação, ou seja, não temos certeza se o sistema está realmente funcionando. Mas todos os outros, né, os municípios que estão aqui em cinza são municípios que ainda têm lixões. Então, nós percebemos também uma dificuldade maior, né, na parte norte do estado, mas existem muitos municípios ainda no sul, no Triângulo Mineiro, na Zona da Mata, no leste, no Jequitinhonha, que ainda estão encontrando dificuldades para promover a gestão dos resíduos. Por que isso aconteceu? Toda a legislação que estabeleceu prazos, né, pelo Conselho Estadual de Política Ambiental para que os municípios pudessem adequar, ela foi sucessivamente prorrogada. E quando, né, o programa começou em 2001, entre 2005 e 2006, nós assinamos com os municípios 516 termos de ajustamento de conduta. Foi um trabalho grande da FEAM, na tentativa de buscar o compromisso dos municípios para que eles estabelecessem prazos para avançar nessa gestão. Mas, infelizmente, dos 507 TACs que puderam ser analisados, 66% não conseguiram cumprir. 66% dos municípios. E uma outra parcela bastante significativa, 19%, cumpriu parcialmente o TAC. Ou seja, não conseguiu fazer tudo o que teria que fazer. Tá? E o restante, né, cumpriu integralmente, 13%, e 2% ainda são os municípios que devemos analisar, cujos processos de verificação ainda não foram concluídos por vários motivos. O melhor índice de atendimento dos TACs foi na região central metropolitana e o pior no norte de Minas, como nós vimos naquele mapa.
Então, acredito que muitos de vocês devem estar pensando aí, eu herdei esse TAC, né? Porque esse TAC está sendo executado, né? E a execução dele prevê a aplicação de multas. Então, isso está num processo, alguns municípios estão sendo inscritos na dívida ativa. Tá? Então, é uma herança, né, que hoje permanece, em alguns casos, sem solução, porque o município continua tendo lixão. Então, voltando um pouco, né, a comentar sobre os instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que também são diretamente aplicáveis aos municípios, nós temos aí a figura do famoso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, que o apelido é PGIRS, né? Fui informada há poucos dias que agora o Ministério está falando PMGIRS, e colocou o M de municipal lá. Bom, fica meio, né, ao gosto de cada um. Mas existe uma informação muito importante, né, que eu gostaria de passar para vocês. O plano, ele não é não existe um prazo definido para que esse plano seja apresentado. Ele é um instrumento de gestão do município. Ocorre que o governo federal exige a apresentação do plano junto com a documentação, né, para que sejam pleiteados os recursos federais do Plano de Aceleração do Crescimento voltado à gestão de resíduos. Então, a política não definiu um prazo, nem o Copan ou a FEAM. Tá? Ele pode ser feito a qualquer tempo, só que quem ainda não tem nem como pedir recursos no governo federal. Tá? Então, há uma certa confusão com relação a prazos estabelecidos. E a política prioriza acesso aos recursos. Quem, além do plano, tiver optando por uma solução consorciada intermunicipal, ou seja, fazer parte de um consórcio intermunicipal, e quem tiver a coleta seletiva implantada no município com a participação dos catadores de materiais recicláveis. Então, são 3 itens, né, de verificação, além da exigência do plano. Se eu participo de consórcio, se eu tenho programa de coleta seletiva e se dentro desse programa eu valorizo a associação de catadores. Outra pergunta muito interessante e recorrente para nós. Se o meu município não tem associação de catadores, eu tenho que criar? Claro que não, né? Os catadores são profissionais, né, que, infelizmente, tinham uma condição de trabalho muito precária alguns anos atrás, então foi necessário toda uma política, né, ambiental e social para resgatar esses trabalhadores das condições subhumanas de trabalho que eles tinham. Mas onde essa figura não existe, nós não devemos criar uma associação para atender isso. Basta declarar que não existe nenhuma associação ou cooperativa de catador no município. Existem outras formas de promover a coleta seletiva, que não só com a participação dessas organizações. E aí, né, o outro grande requisito da política é o prazo de 4 anos após a sua promulgação para a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos. Ou seja, tudo aquilo que não foi separado na coleta seletiva, que não tem aproveitamento econômico, é rejeito. Tá? Então, isso é que deve ir para um sistema, por exemplo, de aterro sanitário. No caso de Minas Gerais, como nós precisávamos de criar um mecanismo para conhecer a realidade da elaboração dos planos de gestão de resíduos, nós definimos, o Copan, né, aprovou uma deliberação normativa, número 170, em 2011, que definiu prazos para o cadastro do plano. Então, o plano ele não deve ser encaminhado à FEAM. A FEAM não tem a competência para analisá-lo, né? Ele tem que ser apenas cadastrado. Então, existe um formulário eletrônico no site da FEAM que pode ser baixado, preenchido e depois encaminhado para esse e-mail. E esses planos eles estão formando um banco de dados na FEAM. E a FEAM, hoje, já temos, né, cerca de 30 planos cadastrados. É pouquíssimo, né? Ou seja, ainda tem muita gente para fazer planos.
Mas essa deliberação normativa, ela definiu alguns prazos para o ponto de vista da gestão. Então, os municípios maiores, eles teriam que ter apresentado o plano até setembro de 2012, os entre 20 mil habitantes e 50 mil até 26/9 de 2013, outro dia, e os que têm população menor que 20 mil habitantes têm um prazo até o dia 26 de setembro do ano que vem, né? Nós já estamos conversando, né, articulando aí com o secretário, e provavelmente levaremos ao Copan uma proposta de prorrogar esses prazos que já estão vencidos até setembro do ano que vem, seja dando mais uma chance para o cadastro do plano junto à FEAM. A política nacional permite que o plano seja inserido no plano de saneamento. Já foi falado isso aqui hoje também, né? Plano de saneamento básico, que é definido pela Lei 11.445 de 2007. Porque a gestão de resíduos sólidos também é saneamento básico, né? Então, o município pode optar por fazer somente o plano de saneamento básico e, dentro dele, ter o capítulo referente à gestão de resíduos sólidos urbanos. Também a política permite que os planos sejam regionalizados. Tá? E essa regionalização pode ser por meio do consórcio, pode ser... Eu vou abrir para perguntas no final, tá bom? Não, é porque era pertinente, desculpa. Anota aí que no final você me fala, tá bom? Os planos podem ser regionalizados, ou seja, feitos por consórcios, feitos por micro-região, ou a exemplo do que foi feito na região metropolitana de Belo Horizonte, pela agência metropolitana. Existe um plano da região metropolitana. E também os municípios menores de 20 mil habitantes podem ter um plano simplificado. Onde que a gente acha informação sobre isso? O melhor lugar é o site do Ministério do Meio Ambiente. Lá vocês podem, é o www.mma.gov.br. Tá? Lá existe uma cartilha, um manual, não sei se é, acho que é manual o nome, que ensina a fazer o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Ele é muito didático, tá? Muito bem feito. E a FEAM, também tem no site da FEAM, vocês podem procurar lá, a FEAM, com recursos do projeto estratégico Redução e Valorização de Resíduos, esse ano promoveu alguns cursos à distância, né, que foram baseados no manual do Ministério e que dão ao aluno a possibilidade de, ao final do curso, elaborar o plano do seu município. Infelizmente, as turmas já foram fechadas, né? Nós estamos trabalhando na possibilidade de abrir mais uma turma ainda no mês de novembro, tá? Mas não temos certeza se será possível. Mas para o ano que vem, com certeza, faremos novas turmas para elaboração desses planos. Mas, hoje cedo me perguntaram, preciso contratar alguém para fazer o plano? Depende. Se o município dispõe de profissionais, principalmente da área de engenharia, não é difícil pegar o manual e fazer o seu plano. Tem que ter um pouco de empenho, lógico, um pouco de tempo, né, para fazer isso, sem a contratação, né, de uma consultoria. Mas, às vezes, em municípios mais populosos, torna-se um trabalho realmente bastante amplo, e aí requer justamente a contratação de profissionais especializados, mas não é obrigatório. Dentro desse contexto, então, né, como nós temos ainda mais de 500 municípios com a disposição inadequada, em 2010 nós começamos a pensar como que nós vamos mudar a nossa estratégia, já que convocar os municípios individualmente não está surtindo efeito. Então, nós realizamos um estudo chamado Plano de Regionalização para a Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos, com recursos do Ministério do Meio Ambiente, que traçou, né, uma estratégia para o Estado para essa gestão integrada acontecer, avaliando a viabilidade econômica e a sustentabilidade regional, que inclui os aspectos ambientais de cada região. Então, esse estudo, ele chegou à conclusão que a melhor forma de avançar na gestão, na adequação da disposição final de resíduos sólidos em Minas é através da gestão compartilhada, ou seja, os municípios se reunirem
para fazer uma gestão em conjunto. O único fator que não foi avaliado nesse estudo é a viabilidade política, por motivos óbvios. Então, o resultado desse estudo é esse mapa. Cada pedaço colorido desse mapa é um arranjo territorial ótimo. Os critérios que foram utilizados para a formação desses agrupamentos de municípios são uma população urbana de 100 mil habitantes, no mínimo, e uma distância média entre os municípios de 30 quilômetros, que não vale muito para os arranjos mais no norte e nordeste do estado, porque as distâncias são maiores, né? Então, vocês podem perceber, são 51 arranjos, não dá para ler, a letra é muito pequenininha. Cada pontinho desse é uma cidade-sede, que normalmente coincide com aquela cidade que tem já, né, maior relevância econômica na região. Então, isso foi um estudo teórico, que não levou em consideração o viés político da questão, para que possa servir de base para uma análise pelos municípios. E esse estudo ele está servindo de base, desde então, para a CEDRU, Secretaria de Desenvolvimento Regional e Urbano, a Edicleusa vai estar aqui um pouco mais tarde falando para vocês, detalhando como que esse mapa está servindo de base para o trabalho que nós estamos fazendo em conjunto, que é do incentivo da formação de consórcio. Esse mapa aqui é de abril de 2013, felizmente ele já está desatualizado, já existem mais consórcios formados. Então, olha só, os consórcios aqui em laranja estão em operação já, ou seja, já tem um sistema instalado operando. Tem consórcios que estão sendo instituídos, que são esses verdes, né? Porque existe todo um processo para instituir um consórcio, a Edicleusa vai detalhar mais tarde, e os que estão em azul eram consórcios que naquela época estavam em formação. Se a gente voltar aqui o mapa anterior, vamos olhar aqui, olha, esse arranjo aqui, ó, 42 e esse aqui do lado. E vamos perceber que o consórcio que foi formado aqui, ele é bastante próximo daquele arranjo territorial ótimo, tá? Mas não necessariamente é igual. Por exemplo, aqui no Triângulo Mineiro, nós podemos ver aqui a configuração dos atos e a configuração do consórcio vai muito além, né, daqueles atos. Não tem problema, isso é uma questão de articulação, né, de vontade, né, dos técnicos e dos políticos para que isso possa ir adiante. Mas a Edicleusa certamente vai mostrar para vocês a condição mais atual disso daí. Quem faz a disposição final adequada de resíduos sólidos tem direito a receber o ICMS ecológico. A FEAM também é responsável pela apuração do ICMS ecológico no Estado. Então, ele foi instituído pela Lei Estadual 18.030, né, que define aí um percentual de repasse do ICMS aos municípios que têm tratamento ou disposição adequada do lixo e de esgoto sanitário, né, que atendam no mínimo 70% da população no caso do lixo e 50% da população no caso do esgoto. Então, a verificação disso requer uma coleta de dados permanente junto aos municípios e um acompanhamento da operação desses sistemas, né? De 2010 para cá, foi incluído um novo fator, que é o fator de qualidade no cálculo do ICMS ecológico. Não basta apenas ter o sistema, tem que mantê-lo em operação e operando bem, né? E aí, os municípios que participam da gestão compartilhada de resíduos têm 10% de acréscimo na cota, e aqueles que são sede têm mais 20% na cota do ICMS. Isso é para incentivar justamente a formatação dos consórcios, né? Vocês podem perceber que essa lei nossa e o decreto são anteriores à Política Nacional de Resíduos e já tinham dentro delas embutido o incentivo ao consorciamento intermunicipal. Vamos falar um pouco agora da coleta seletiva. Em 2010 também a FEAM trabalhou e publicou o chamado Plano Estadual da Coleta Seletiva, que foi aprovado pelo COPAM, Conselho Estadual de Política Ambiental. O que acontecia até então?
um monte de gente, muitos municípios iam atrás da FEAM pedir apoio para a implantação da coleta seletiva. A FEAM não dispõe de orçamento para dar apoio financeiro à implantação da coleta seletiva. Nós trabalhamos sempre no apoio técnico à implantação desses programas. Tá? Então, o plano estadual ele veio normatizar esse apoio. Então, ele tem, né, por objetivo promover a implantação ou a ampliação do programa, onde ele já existe, valorizar os resíduos, ou seja, separar os materiais recicláveis para que eles possam ser comercializados, valorizar os catadores e criar critérios de seleção para os municípios receberem esse apoio. Então, todos os anos, até o dia 31 de março, fica disponível no site da FEAM as instruções para que o município pleiteie o apoio da FEAM para instalação, implantação e ampliação do programa de coleta seletiva. E esses formulários, eles nos dão base para fazer a seleção. O plano estadual criou critérios, né? São critérios técnicos e critérios regionais. Exemplo de critério técnico. Um pré-requisito que o município tem que ter. Ele tem que ter um galpão para a coleta seletiva. Pelo menos isso. Tá? E ele não pode ter lixão. Seria uma incoerência nós darmos apoio para quem tivesse lixão. Então, esses são dois pré-requisitos básicos. Quanto mais infraestrutura tiver dentro desse galpão, mais pontos o município ganha. Tá? Um outro critério técnico, se ele tem uma associação ou cooperativa de catador e ele insere essa associação no programa de coleta seletiva. Isso também conta ponto. O critério locacional, por exemplo, o município que é município, eu esqueci o termo, mas a Secretaria de Turismo, por exemplo, elegeu alguns municípios que são prioritários para o turismo na Copa do Mundo. Esses municípios estão contemplados. Os municípios dos vales do Jequitinhonha e Mucuri, que são regiões mais carentes, também recebem uma pontuação maior. E dentre outros critérios que estão lá estabelecidos. E aí, esse apoio que a FEAM dá aos municípios é por meio do termo de parceria com a Fundação Israel Pinheiro, a FIP. Tá? Então, vai uma equipe técnica da FIP ao município para cumprir essas 5 etapas aí de implantação do programa. Isso demora de 1 ano a 1 ano e meio. E isso só se torna possível se o município definir um comitê da coleta seletiva formado por pessoas do município, porque nós vamos lá e damos apoio, mas tem que ter gente lá no município para trabalhar na implantação. Tá? Então, temos tido, né, sucesso nessa ação. Nós temos aqui esse mapa, ele é ele é de dezembro do ano passado, ele mostra que todos os municípios que já têm programas de coleta seletiva no estado e que foram apoiados por diferentes organizações, pelo Centro Mineiro de Referência em Resíduos, pela FIP, em parceria com a FEAM, né? Pelo ICEA, que é outra organização que dá suporte a esse trabalho, pelo projeto Rondon Resíduos da PUC Minas, e os azuis são aqueles que instalaram por iniciativa própria. Então, nós temos aí cerca de 160 municípios apoiados e um total de 222 municípios até dezembro do ano passado. Né? Interessante que, às vezes, o município até tem alguma iniciativa de coleta seletiva, mas ainda não tem o sistema final de disposição adequado. Né? Dentro do contexto da coleta seletiva, a própria Política Nacional estabelece que os catadores deverão ser valorizados. Minas Gerais é o único estado do Brasil que tem um instrumento legal para valorizar os catadores, que é a chamada Bolsa Reciclagem. Ela foi instituída pela Lei 19.823, em novembro de 2011, está completando aí na próxima semana 2 anos, né? E ela prevê o repasse de uma concessão de incentivo financeiro a essas organizações. E a lei estabelece que, do que a cooperativa ou associação receber, no mínimo 90% tem que ser repassado aos catadores. Aí o resto tem que ser aplicado na gestão da própria organização. Existe um comitê gestor da Bolsa Reciclagem, que é formado por representantes da FEAM, da SEMAD, do Ministério Público Estadual e de 3 associações de catadores. Tá?
e ele se reúne periodicamente, é o comitê que aprova a apuração da Bolsa Reciclagem. Então, o primeiro requisito é que a organização, associação ou cooperativa seja cadastrada no Centro Mineiro de Referência em Resíduos. Segundo, ela tem que ter CNPJ, ela tem que ser formalmente instituída. Terceiro, ela tem que comprovar o volume comercializado de resíduos, por notas fiscais ou recibos. A gente ainda está aceitando recibos dentro de um padrão mínimo de qualidade, digamos assim, que foi estabelecido pelo comitê, porque essas cooperativas e associações ainda encontram dificuldades para emissão de nota fiscal. Mas a intenção é que, em breve, nós não aceitaremos mais os recibos. Então, nós passamos a efetivamente repassar o recurso do Bolsa Reciclagem para essas organizações a partir do terceiro trimestre do ano passado. Então, de lá até o primeiro trimestre de 2013, nós já contemplamos 49 associações e cooperativas, tá? De um total de 128 que estão aptas, que, por sua vez, estão dentro de um universo de 220 organizações de catadores em Minas Gerais. Esse número ele foi fornecido pelo Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis e o nosso desafio, junto com o Centro Mineiro, é chamar essas cooperativas para a formalidade, ou seja, para que elas tenham CNPJ e possam, então, participar do programa de bolsa. Aqui, rapidamente, só alguns números para vocês terem ideia. O número de organizações que estão sendo contempladas, ela variou de 49 a 58. Isso quer dizer que algumas cooperativas que já receberam a bolsa nos trimestres anteriores não conseguiram receber mais por algum problema administrativo. Foram beneficiados mais de 1.100 catadores. Tá? E ali dá para ver qual foi o total da produção em toneladas de papel, plástico, metal e vidro. Tá? Obviamente, o papel representa a maior parcela, né? 51%, e o plástico vem depois com 40%, como já era mais ou menos esperado. Mas, nesses 3 trimestres de apuração, o total de material já chegou a quase mais de 21 mil toneladas de materiais, né? A somatória de todos esses aqui. E os volumes, os valores, né, decorrentes dessa comercialização já ultrapassaram aí 7.400.000 reais. Então, é interessante ver que é um comércio bastante significativo, mesmo porque nós temos ainda poucas associações e cooperativas aptas a receber, né, a Bolsa Reciclagem. Então, esse número, na verdade, ele é muito menor do que a realidade, porque se existem 220 cooperativas e associações, tem muito mais material sendo comercializado. Vamos tocar agora em outros 2 desafios, né, na percepção da FEAM. Os resíduos de serviço de saúde. Como eu disse um pouco antes, os resíduos de serviço de saúde são responsabilidade do gerador. Então, desde o dentista até um grande hospital, né, cada um é responsável pela geração do resíduo na sua unidade de saúde, digamos assim. A Anvisa, há cerca de 2 anos atrás, publicou um documento, um estudo, junto com o Ministério da Saúde, que de lá, né, tem aqui que do total de resíduos gerados pelos municípios, 2% correspondem a resíduos sólidos de saúde, resíduos de serviço de saúde. Então, é pouco? Mas em alguns casos não é tão pouco assim, depende do tamanho do município, né? Desses 2% do total, de 10% a 25% dependem de cuidados especiais. São os resíduos, né, classificados como infectantes, perfuro-cortantes, contaminantes, né, segundo a própria classificação que a Anvisa estabeleceu. Então, em tese, esses resíduos que exigem cuidados especiais, eles devem ter um tratamento especializado. Nós fizemos uma apuração, também em 2010,
com os dados do nosso sistema de informação ambiental, o CIAM. Tá? Então, não, melhor dizendo, se a gente pegar essa conta aqui, esse percentual aqui que o Ministério da Saúde definiu, e a gente pegar a quantidade de lixo que é gerada em Minas Gerais pela população urbana que nós temos, nós vamos chegar a esse valor aqui, ó. Em Minas Gerais, por dia, são geradas 313 toneladas de resíduos de serviço de saúde. Aí nós fomos no nosso sistema, no banco de dados, e fizemos um diagnóstico. Nós temos somente 16 unidades de tratamento térmico de resíduos de serviço de saúde e, em alguns casos, também recebem resíduos industriais. No estado, são 5 autoclaves e 11 unidades de incineração. E a capacidade de todas essas juntas dá 90 toneladas por dia. Para onde que está indo essa diferença? Né? Boa pergunta, não sei, já ouvi aqui. Esse é um grande desafio para nós e para vocês. Por quê? Se esses resíduos são especiais, precisam de uma estratégia de gestão diferenciada, se há uma capacidade de mercado hoje menor do que a conta teórica da geração, que normalmente a realidade ultrapassa, né, bem a conta teórica, alguma coisa está indo para onde não deve. Então, esse é um grande desafio, né, que os municípios terão para identificar os seus geradores e criar as regras de gestão dentro do seu território. É óbvio que unidades de saúde maiores têm que ser capazes de fazer a sua gestão, independentemente do município. Mas existem os pequenos geradores. Esses é que são os mais complicados de serem tratados. Porque também a gestão adequada de resíduos de serviço de saúde tem que começar dentro da unidade de saúde. E aí envolve toda uma capacitação dos profissionais de saúde para que isso aconteça. E os resíduos da construção civil? Também é um outro desafio, não é? Nós temos as resoluções CONAMA 307, que é de 2002, e a 348, que é de 2004, ou seja, não é nenhuma novidade, que estabelecem que o município tem que fazer um plano que tem uma sigla pior ainda, né? Impronunciável, né? Plano Municipal de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos da Construção Civil. Isso também é atribuição do município. E quais são as diretrizes de conteúdo básico desse plano que está lá nessas resoluções CONAMA? Esse plano tem que estabelecer diretrizes técnicas e procedimentos para o exercício das responsabilidades dos pequenos geradores, em conformidade com o critério do Sistema de Limpeza Urbana Local e para os planos de gerenciamento de resíduos da construção civil a serem elaborados pelos grandes geradores. Então, da mesma forma que para os resíduos de serviço de saúde é necessário definir o que é pequeno, médio, grande gerador, para o resíduo da construção civil também. Então, é óbvio que uma obra de grande porte, feita por uma construtora, a responsabilidade da gestão de resíduos é dela. Agora, e o carroceiro que pega o entulho da construção da casa da Dona Maria? Para onde que ele vai levar esse entulho? A gente sabe onde ele vai hoje, né? Lá no Bota Fora, mas a gente não quer isso. Porque o Bota Fora, ele causa uma série de impactos ambientais. Ele é uma forma totalmente inadequada de disposição desses resíduos. E olha que o Bota Fora, em tese, deveria receber só aquela parte dos resíduos da construção civil, né, que são realmente inertes, totalmente inertes. Mas dentro desse grupo de resíduos, tem uma infinidade de materiais, inclusive com grande potencial de reciclagem e reaproveitamento, né? E também o plano tem que ter o cadastramento de áreas públicas ou privadas aptas ao recebimento, triagem e armazenamento temporário de pequenos volumes, em conformidade com o porte da área urbana municipal, possibilitando a destinação posterior dos resíduos oriundos de pequenos geradores às áreas de beneficiamento. Aqui eu fiz questão de transcrever o que está lá, para que possa ficar bem claro quais são as diretrizes, ou seja, eu tenho que ter aqui
locais públicos, né, ou privados cadastrados que vão receber esse material, armazenar temporariamente e destinar depois para áreas de beneficiamento, inclusive os dos outros geradores, que não sejam somente os pequenos. Então, em resumo, os municípios também são responsáveis por definir aonde que vai aquele entulhozinho de cada dia gerado por pequenos habitantes do seu território e nas suas próprias obras públicas, né? Isso é responsabilidade do município. Um exemplo, né, que está aí há bastante tempo é a unidade de reciclagem de resíduos da construção civil que a Prefeitura de Belo Horizonte mantém. Já está aí em operação há bastante tempo, é uma ótima alternativa, né, para solucionar esse problema. Bem, então estou chegando ao fim aqui, destaquei obviamente aquilo que tem mais a ver com a gestão municipal. Então nós temos, na verdade, um grande quebra-cabeça de desafios, a começar pela gestão compartilhada. Se vocês já sabem que a gestão individual, o município assumir sozinho, isso é complicado por vários fatores, técnicos, financeiros, né? Como, então, buscar a gestão compartilhada? Como elaborar o PGIRS, o Plano de Resíduos Sólidos da Construção Civil e o Plano de Resíduos Sólidos do Serviço de Saúde? Como pensar nisso? Como contratar isso se for necessário? Como capacitar os gestores municipais para entender esse cenário e ajudar na gestão dos resíduos, né, de todas as origens? Como financiar esses projetos? Não precisa nem comentar, né? Muito mais, né? A grande dificuldade hoje é justamente o dinheiro para fazer o projeto. Mas não é só o projeto. Depois dele pronto, tem que implantar. E tem que tirar a licença ambiental, em alguns casos, dependendo do porte do empreendimento. E aí eu tenho que valorizar os catadores também, que operam, que atuam no meu município, se tiver, e fazer a coleta seletiva, né? E manter tudo isso funcionando, né? Então, quer dizer, vocês poderiam acrescentar várias peças nesse quebra-cabeça com a experiência que cada um tem no seu município. Mas nós não podemos esquecer que a peça que falta ali no meio é a melhoria da qualidade de vida do cidadão. É isso que nós queremos proporcionar, né? E como disse aqui o presidente da ANM hoje, no seu discurso de manhã, todos querem ser lembrados por aquilo que fizeram e fizeram bem, inclusive na área do meio ambiente, né? Então, realmente, nós da FEAM, né, que trabalhamos aí dentro do governo do Estado de Minas Gerais, em parceria com a CEDRU e com a Agência Metropolitana, na problemática da gestão de resíduos em Minas Gerais, nós temos consciência desses problemas, dos desafios que os gestores públicos têm, e o nosso papel, como nós não temos recursos financeiros disponíveis para repassar, nós temos o apoio técnico a oferecer. Tá? Então, estaremos sempre disponíveis através dos nossos parceiros, que são o Centro Mineiro de Referência em Resíduos e a Fundação Israel Pinheiro, para apoiá-los no que for necessário. Tá aí os contatos, né? Existe o site do Minas Sem Lixões, que tem bastante informação. Existem várias cartilhas de orientação, inclusive para a gestão de resíduos da construção civil e de resíduos de serviço de saúde. Vocês podem entrar lá, eu acessei esse site hoje, ele está super atualizado, tem muito material. E o Centro Mineiro de Referência em Resíduos, que é uma parceria da FEAM com o SERVAS, o Serviço de Assistência Social do Estado de Minas Gerais, que é o local que trabalha toda a inserção dos catadores nessa economia dos recicláveis e também tem muita informação disponível sobre a gestão de resíduos. Para finalizar, eu gostaria de fazer um convite a vocês. De 16 a 24 de novembro, a FEAM está promovendo a Semana Mineira de Redução de Resíduos. Já é a nossa 4ª edição. Essa semana, ela tem por objetivo maior sensibilizar a população sobre o problema dos resíduos e despertar em cada cidadão o que ele pode fazer para reduzir a geração de resíduos. Então, existe um site, né? Eu até escrevi ele aqui maior, minas-resíduos.com.br, que é o site da semana, e lá
vocês poderão ter informações de como isso funciona. Qualquer pessoa pode cadastrar uma ação, ou um grupo, uma prefeitura, ou uma associação de bairro, ou uma indústria, ou qualquer organização pode cadastrar um projeto ou uma ação voltada à redução da geração de resíduos. Nós fazemos essa semana em parceria com a Comunidade Europeia. Nós somos o único lugar fora da Comunidade Europeia que tem a Semana de Redução de Resíduos. Então, é uma parceria da FEAM com alguns países europeus. A sede desse movimento é na França. E esses projetos são inscritos na Comunidade Europeia. E os melhores são reconhecidos, né, pela Comunidade Europeia e pela FEAM como ações de valor para a redução dos resíduos. Então, é um movimento muito legal, muito interessante. Eu estou muito feliz de saber que 8 municípios já inscreveram projetos, tá, até agora. As inscrições estão abertas, então convido-os a participar. Não precisa ser nada mirabolante. Pode ser uma ação individual, como, por exemplo, ano passado tivemos uma muito interessante, de uma mãe que resolveu abolir as fraldas descartáveis durante uma semana, né? Uma heroína, digamos assim. Mas podem ser ações de qualquer tipo, qualquer natureza. Então, passeiem pelo site e vejam qual é a nossa proposta. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se tiver tempo, estou disponível aí para algum esclarecimento adicional. Obrigada. Bom, recebi uma pergunta interessante aqui da Elizabeth. O que fazer com os resíduos inservíveis, como geladeiras, fogões, sofás, etc.? Bom, para alguns tipos de resíduos, como, por exemplo, sofás, né, existem, em Belo Horizonte, por exemplo, existem locais onde as pessoas podem levar esse tipo de resíduo. Mas os resíduos eletroeletrônicos, né, onde se enquadram geladeiras e fogões, eles estão previstos como passíveis de logística reversa na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eles são resíduos especiais, porque eles contêm materiais que não podem ser descartados de qualquer maneira. Então, já estão começando a aparecer iniciativas, né, de unidades de reciclagem desse tipo de resíduo, da linha branca, como se chama, né? E também de resíduos eletroeletrônicos, que são computadores, teclados. Mas em Minas Gerais a gente ainda não tem nenhuma instalação que tenha porte suficiente para atender a demanda, que nós sabemos que existe, né? Então, ainda é um problema para os municípios. Alguns, né, acredito que fora de Minas Gerais, não conheço nenhum exemplo aqui em Minas. Alguns municípios definem áreas de recebimento desses resíduos e eles mesmos tentam encaminhar para uma destinação final adequada, que normalmente ainda está fora de Minas Gerais, principalmente no estado de São Paulo. Então, ainda é um desafio, porque isso encarece muito a destinação. Mas o Ministério do Meio Ambiente está abrindo chamados chamamentos públicos para a logística reversa desse tipo de resíduo e está recebendo propostas dos setores produtivos, porque, pela lógica da logística reversa, o fabricante da geladeira vai ser responsável por ela até o final da vida útil de uso dessa geladeira. Ou seja, o fabricante tem que proporcionar ao usuário da geladeira um mecanismo de logística reversa, ou seja, um ponto, um local onde essa geladeira vai ser devolvida, vai ser coletada e reciclada, reaproveitada naquilo que for possível, dentro da sistemática de valorização dos resíduos. Outra pergunta aqui, da Beatriz. Qual o valor da Bolsa Reciclagem? Não existe um valor estabelecido. O valor é correspondente ao volume comercializado de materiais recicláveis. Então, quanto mais volume a cooperativa apresentar notas e recibos, maior vai ser a parcela que ela faz jus da Bolsa. Só que o orçamento da Bolsa Reciclagem, ele tem um limite de R$ 3 milhões por ano. Então, ano passado, nós
Distribuímos 3 milhões de reais em 2 semestres, 2 trimestres, né? De julho até o final do ano. Esse ano são 3 milhões de reais para o ano inteiro. Então, a cota de distribuição é de 750 mil por trimestre. Esse valor, então, ele é rateado entre as cooperativas aptas a receber a bolsa e, por exemplo, na última distribuição, nós tivemos valores desde 200 e poucos reais a quase 200 mil reais. Então, isso depende da capacidade da cooperativa de comercializar os materiais. A outra pergunta aqui é da Joyce Cruz. Como implementar o programa ambiental nos prédios públicos municipais? Você fala do ambientação? É isso? Bom, hoje o ambientação, para quem não conhece, né, vou falar rapidamente o que ele é um programa de incentivo à coleta seletiva de materiais e ao consumo consciente nos prédios públicos do governo do Estado de Minas. Então, ele nasceu na FEAM, foi implementado, né, dentro da FEAM primeiro, e outras secretarias e instituições tiveram interesse, e hoje ele está em 79 prédios públicos, 79 instituições, o que nos orgulha muito. Então, tem toda uma sistemática de segregação de resíduos e de incentivar o consumo consciente das pessoas, tipo, ao invés de usar corpos descartáveis, usar canecas, copos de vidro, usar sacolas retornáveis e uma série de outras ações, desligar a luz, apagar a tela do computador quando vai almoçar, pequenas atitudes que fazem a diferença, né? Nós ainda estamos tentando desenvolver um piloto numa prefeitura que se ofereceu para isso, mas a nossa intenção é que em 2014 a gente faça o lançamento da ambientação para prédios públicos municipais. Aí, óbvio, nós não damos conta de atender todo mundo de uma vez, é gente demais, mas nós vamos criar critérios, né, para que as prefeituras possam digamos assim, se candidatar ou se oferecer para receber esse apoio. Mas do mesmo jeito da coleta seletiva, cada instituição tem que ter a sua comissão de implantação do programa, senão não dá certo. Mas a nossa intenção ampliar para os prédios municipais, sem dúvida.